O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, caro diácono, caros irmãos. Hoje a igreja celebra esses dois grandes santos, São Pedro e São Paulo, apóstolos, colunas da igreja, encerrando essas festas dos santos populares, né, que deram origem aqui no Brasil às festas juninas. A gente tem Santo Antônio, a gente tem São João, que a gente celebrou também recentemente, e São Pedro e São Paulo. Mas, sem dúvida, São Pedro e São Paulo, dessas, é a solenidade maior. Tanto que aqui no Brasil e em diversas outras regiões do mundo, essa festa é transferida para o domingo mais próximo, para que toda a igreja possa celebrar. Geralmente é o domingo seguinte, é o dia 29, amanhã que é o dia de São Pedro e São Paulo. Mas aí, como estava bem pertinho, esse ano foi antecipada para a véspera, no caso, para o dia de hoje. E, de fato, celebrar os apóstolos, o mais importante, além das pessoas mesmo, que a gente celebra, né, digamos, do ministério deles, do testemunho deles, que é o fundamento da igreja, é celebrar justamente isso, o seu testemunho, o próprio fato de Jesus ter contado com colaboradores para chegar até nós. A igreja é apostólica, as 4 notas da igreja: uma só igreja, santa, porque fundada pelo próprio Cristo; católica, porque é chamada a agregar, a integrar todos os povos e nações, e também porque nos salva por inteiro, o homem de maneira íntegra; e apostólica, porque ela está fundada sobre a doutrina dos apóstolos. O testemunho que eles deram da ressurreição de Jesus, isso é essencial da gente recordar. E esses santos são celebrados desde os primeiros séculos juntos. Nós temos registro de Santo Agostinho lá no século V, falando dessa festa, São Pedro e São Paulo, que a igreja celebrava unidos. E quando ele fala da festa, já dizia que era uma festa secular. Quer dizer, desde os primeiros anos, desde muito tempo, a igreja entendeu por bem celebrar juntos São Pedro e São Paulo, esses grandes apóstolos. Meus irmãos, nenhum de nós aqui teve contato direto com Jesus. Nenhum de nós ouviu Jesus, nem o viu, nem tocou em Jesus. Nós conhecemos Jesus de ouvir falar, porque a igreja falou para nós. Nós acolhemos e acreditamos num testemunho que foi dado a nós pelos nossos pais, nossos avós, padres, bispos, catequistas, e esses que nos testemunharam, também eles não viram nem ouviram. Também transmitiram testemunho de gerações anteriores, que remontam aos primeiros apóstolos. E esses sim, viram, ouviram, tocaram, conviveram, interagiram com Jesus e testemunharam as gerações seguintes. E toda a fé católica, toda a fé cristã no mundo inteiro, em todos os povos e nações, tantos séculos e tantas gerações, está fundada sobre esse testemunho dos primeiros apóstolos. Por aí a gente vê a força, a importância, o alcance desse testemunho. O próprio São Paulo expressa isso de uma maneira
muito lúcida quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação. Ah, não, ele ressuscitou dos mortos. E esse testemunho deles, daqueles homens ali, ele sustenta a igreja por todas as gerações. Jesus, o próprio Jesus, quis que fosse assim. Ele quis ter uma relação conosco, uma relação pessoal, né? Uma relação pessoal, mas não isolada, uma relação dentro de uma comunidade, uma família, de uma igreja, mas ele quis que essa relação com ele fosse mediada pela igreja. Que outros irmãos dessem testemunho a nós de Jesus e nós acolhemos esse testemunho. E somos felizes se de fato acreditamos no que eles testemunharam. Por isso é com alegria que a igreja celebra esses grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. Nós temos hoje esse texto bem conhecido, né? Onde Jesus confere a Pedro as chaves do reino dos céus. Você vai ser a rocha firme sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Então ele diz assim, quando Pedro responde: tu és o Messias, o Cristo Deus vivo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja. Então, Jesus é a pedra fundamental, a rocha firme, segura da nossa salvação. No outro momento, no seu ministério, ele chega a dizer que quem ouve as suas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, tempestades, deram contra a casa, não caiu, que estava construída sobre a rocha. Ele é essa rocha firme, sobre a qual a gente deve edificar a nossa casa. Mas é como se ele transferisse esse poder, essa autoridade a Pedro. Você vai ser essa rocha firme. E Jesus, olha aí, edifica uma igreja. Ele constrói uma casa onde ele vai colocar a sua família e onde ele vai nos alcançar de geração em geração. Por meio desse testemunho, a sua palavra, o seu evangelho chega até nós. Por meio dos sacramentos, a sua graça nos toca, nos alcança. Batismo, Eucaristia e todos os demais sacramentos. Então, vou edificar a minha igreja, né, sobre você, Pedro, rocha firme. E o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Essa palavra de Jesus, palavra infalível, palavra eterna, ele diz, isso vai se cumprir. Se Jesus fala, vai acontecer. O poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Pode investir contra ela, pode atentar contra a igreja, mas não vai destruí-la. Palavra firme, segura de Cristo para a igreja. Isso não deve inspirar na igreja orgulho, né? Ah, nós somos invencíveis, somos imbatíveis. Não. Mas deve inspirar confiança no cuidado de Deus. A igreja dorme em paz, acorda em paz, peregrina pelo mundo, sabendo que ela tem a companhia e o cuidado, a proteção do próprio Cristo. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra ela. Te darei as chaves do reino dos céus. A chave é uma imagem forte, muito clara para todos nós. A chave é o acesso, né? A gente consegue entrar. Então, ele entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. Né? Que ligares na terra será ligado nos céus, que desligares será desligado. Como Cristo se une à sua igreja como a sua esposa. E a figura de Paulo, como eu falei, não por acaso, desde os primeiros séculos é celebrado junto com Pedro, que personifica a igreja. São Paulo ali, um grande apóstolo, que era perseguidor da igreja, e ele mesmo diz que nem é digno de ser apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus, mas a graça de Deus para ele não foi em vão. Aquele que antes perseguia a igreja, depois passa a anunciar a fé que antes procurava destruir. O próprio Jesus falou, é um instrumento escolhido por mim, vai sofrer muito pelo meu nome, mas fundou muitas comunidades e teve um ministério extremamente fecundo, fundando comunidades ali em todo o entorno ali do Mediterrâneo. Quantas igrejas fundou e formava colaboradores e os enviava depois, visitava as comunidades que tinha formado e depois escrevia cartas confirmando essas comunidades. E desde o início essas cartas foram reconhecidas como Sagrada Escritura e não por acaso fazem parte ali do Novo Testamento. Logo após os evangelhos, nós temos tantas cartas e a gente costuma ler nas segundas leituras, né? Está sempre na liturgia. E que riqueza que a gente tem. Tem o hino à caridade tão bonito lá, 1 Coríntios, quando ele fala também aos romanos, né, sobre essa salvação gratuita de Cristo. Né? Deus que nos deu tudo em Cristo, vai nos negar o quê? O amor de Deus derramado em nossos corações.
tantos outros textos. Essa minha vida na carne eu vivo na fé no Cristo Jesus, que me amou e por mim se entregou. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Tudo que eu tinha eu considerei lixo comparado com o conhecimento de Cristo Jesus. Por ele eu perdi tudo. E considero ainda que saí no lucro. Né? A morte para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Tantas outras frases, palavras e expressões que São Paulo usa e que expressam tão bem ali o amor que ele recebeu de Cristo e que ele derrama sobre a igreja. E a leitura de hoje também muito bem escolhida, da última carta dele. Segunda carta de Timóteo, quase com um testamento espiritual. Já chegando no final de sua vida, ele fala aqui, né, estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento de minha partida, e ele diz, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Olha aí, que palavra forte, né, como se expressava bem. Né? Então, como se fosse um lema da sua vida, um desfecho ali. Que bom que nós pudéssemos dizer isso também. Né? Vamos procurar viver cada um de nós a nossa fé, de maneira que no final a gente possa dizer também, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça no troféu de vitória que o Cristo me dará no último dia. E aí uma palavra para nós. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor sua manifestação gloriosa. Então, muitas tribulações ele passou, mas sabia que Deus estava com ele em todos os momentos. Né? Seja assim também conosco. Então, meus irmãos, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor a Cristo Jesus, que deu a vida por nós, que é nosso Senhor e nosso Salvador, mas também a nossa gratidão, a nossa veneração a esses homens ali, os primeiros apóstolos, que conviveram com Jesus, e receberam de Jesus o mandato de nos transmitir o Evangelho, e cumpriram esse mandato, e ele chegou até nós também. Nós conhecemos a Jesus por causa desses apóstolos, por isso toda a gratidão da igreja também a eles.